Julho de 2017. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. E eu quero entrar aqui num texto com os irmãos, conversar um pouquinho e vou embora, fazer minhas coisinhas aqui de casa, tomar conta dos meus afazeres, amém? Não quero rodear muito, não. Olha só, amados, eu gostaria de ler com os irmãos lá o livro de 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 14. Pequenininho o texto, mas é um texto que eu gostaria de levar os irmãos a refletir comigo nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, para minha manhã. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 14. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta para Timóteo, ele já sabia que estava para morrer. Foi a última carta que ele escreveu, e ele escreveu para Timóteo, ok? E aqui eu acredito que o apóstolo Paulo, provavelmente, ele estava num estado emocional diferente de todos aqueles que ele tinha estado até então. Porque ele sabia que a sentença de morte para ele já estava decretada, mas não só isso, ele tinha convicção espiritual, né? O Espírito Santo já tinha consolado e confirmado que tinha acabado o seu ministério. Perdão, engasguei sozinha aqui. Então, assim, ele já estava pronto para partir, né? Provavelmente deve ter tido uma morte dolorosa, como todos os mártires da época, mas morreu, se foi, né? Então, ele deixa essas palavras para Timóteo, e no meio de tantas palavras, ele deixa essa que nós vamos ler aqui hoje. E eu gostaria, meus irmãos, que essas palavras valessem para nós também, porque eu creio no meu coração, de modo muito convicto, que nós realmente estamos de partida dessa terra. O nosso tempo de partida desse mundo está muito próximo. Felizmente, nós somos os mais fortunados, né, os mais felizardos de todos os seres humanos, porque provavelmente a maioria de nós não veremos a morte. Não vamos sentir o gelo, não vamos sentir a febre, não vamos sentir a dor, não vamos sentir o medo, talvez. Tem quem tem medo, né, quando está morrendo. Apesar que eu acho que quem tem convicção de salvação, convicção do que vai ver de lá dos olhos fechados, né, da pupila dilatada desse mundo, eu acredito que quem tem convicção da sua fé morre com muita alegria, morre muito feliz, morre numa expectativa, sim, muito grande, talvez num certo temor, né? Uau, vamos ver se realmente eu vou ver do lado de lá aquilo que eu sempre desejei, no sentido, né, realmente eu vou para o céu, né, não vou perecer no inferno eterno. Então, assim, meus amados, eu acredito que Paulo estava provando emoções humanas, particulares, de expectativa. Tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei, dessa vez acabou. Todo o meu sofrimento. Lembrando que Paulo sofreu muito. Paulo escapou da morte várias vezes. Paulo conseguiu ver o terceiro céu. Deus o levou até o terceiro céu. Paulo ficou com espinho na carne por tanto tempo, por causa do orgulho, para Deus não deixando que ele se orgulhasse, né, do que ele viu. Paulo sofreu perseguições, apanhou muito, ficou muitas vezes em prisões. Paulo passou realmente... Paulo passou muito do que ele fez, né? Deus permitiu que ele fosse perseguido, porque ele também perseguiu. Então, Paulo viveu uma vida brilhante, eu poderia dizer, uma vida muito, muito intensa, uma vida muito sacrificada, desde quando ele aceitou o ministério, né? Ele foi chamado. Então, meus irmãos, podem ter certeza, não só essa carta de Paulo, todas as cartas de Paulo foram sempre muito sacrificadas. Ele estava sempre numa intensidade espiritual muito aguda, muito forte, muita comunhão com Deus. Mas eu acredito que 2 Timóteo realmente foi uma das cartas mais fortes que ele pode ter escrito, porque ele vivia um momento antes da sua morte. Amém, meus irmãos? Então vamos ler, sem muito rodeio.
Olha só, o título da minha Bíblia é A Prática do Zelo, da Firmeza e da Fidelidade. A prática do zelo, da firmeza e da fidelidade. Olha só, a vida do homem, ela precisa ter uma base. A base é prática, praticar algo. Se nós praticamos o que é bom, nós crescemos e amadurecemos. Se nós praticamos o que é mal, nós vamos ficando cada vez mais sujos e encardidos e mais longe de Deus. Então ele fala de uma prática aqui do zelo. O que é zelo, amados? É um cuidado carinhoso, é um cuidado atencioso de algo. É você fazer algo com certo amor e com cuidado, com carinho. Você tem capricho, né? O zelo, ele envolve todas essas características. A firmeza, porque se você na sua prática não tem firmeza, não tem constância, não tem intensidade, não tem durabilidade, você começa a fazer as coisas para os cocos de qualquer jeito. E da fidelidade. Então nós temos que ter zelo, firmeza e fidelidade na obra de Deus, na nossa própria vida. Ana Paula, é fácil? Absolutamente não, não é fácil, mas não é impossível. O Senhor declara que não deixa vir a nós nada do que nós não possamos suportar. Deus, amados, Ele conhece o limite de cada um de nós. Então não tem nada que alguém não possa suportar, que Ele permita que venha até nós. Ele sabe qual que é o volume que você suporta na sua vida. Amém? Tem quem tem um volume muito alto, né? Por exemplo, os mártires. São homens e mulheres que suportam até a morte e morrem, né? E tem aqueles que não têm força para essas coisas. E Deus, então, Ele mede, né? De acordo com a força de cada um, de acordo com a intensidade. Mas uma coisa Deus quer de nós. Dentro da sua capacidade, dentro do teu limite, você precisa aplicar o zelo, a firmeza e a fidelidade. Você pode fazer pouco, você consegue fazer pouco, mas faça esse seu pouco de coração. Faça com fidelidade, com zelo e com firmeza diante de Deus. Amém? Por esta razão, pois, te admoesto, quem? Paulo está admoestando a Timóteo, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, Paulo provavelmente impôs as mãos a Timóteo, né? E ministrou sobre ele a bênção, tá bom? De Deus. E aqui ele fala que nós, os santos, não temos espírito de covardia, mas nós temos um espírito de poder, de amor e de moderação. Meus amados, quando a gente começa a pensar em cada palavra que é administrada na qualidade dos santos, da vida dos santos, a gente vai sendo fortalecido porque você começa a enriquecer a sua prática de vida. Quando ele fala aqui que nós não temos espírito de covardia, nós entendemos que nós pregamos o evangelho, nós testemunhamos. Amados, a covardia, ela não é só quando uma pessoa tem vergonha de fazer algo, mas é quando ela abnega, né? Ela abre mão de fazer algo. Isso também é covardia. Quer um exemplo? Imagina que é um grupo de 6 pessoas, né? 5 pessoas, não vou usar o número 6, né? Que é um número meio chato. 5 pessoas, tá bom? E tem uma mesa pesada para transportar de um ambiente ao outro ambiente, de um quarto ao outro, tá bom? E são 5 pessoas. Aí 4 dessas pessoas, na mesma hora, se prontifica, né, para expostar a mesa de lugar. E uma dessas 5 pessoas, olha para cá e fala, são 4, elas estão fazendo, eu vou ficar quieto aqui, eu não vou mexer não. Eu vou me recolher para o meu canto. E fica no canto só olhando. Isso também é um tipo de covardia. Porque as 4 estão tendo boa vontade, estão ali fazendo, estão, né, trabalhando em comum, e uma delas, não vou mexer não. Isso, de certo modo, é covardia. Covardia é sempre abnegação de um ato. Você precisa participar com os santos da obra. Se você está inserido em um grupo com outras pessoas da igreja e vocês estão vivendo certa prática, você não pode ficar quieto, mas você precisa participar. Por mais que você tenha seus afazeres e seus compromissos, a gente precisa participar.
Amém? A palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A moderação, ela precisa ser aplicada também na nossa prática de vida. Por que eu vou fazer um jejum de 10 dias se eu não consigo fazer? Mas eu consigo fazer de 2. Então, dentro da minha capacidade de moderação, eu faço um jejum de 2 dias. Amém, meus amados? Mas se eu posso fazer um jejum de 10 dias e não faço nenhum jejum, diante de Deus, de algum modo, eu também estou sendo covarde, porque eu não faço aquilo que eu posso fazer e que eu sei que eu preciso fazer, seja para mim ou para o reino de Deus. Então, a gente tem que prestar atenção. Mas Paulo continua, versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, Paulo. Paulo estava na cadeia e ele falava para Timóteo não ter vergonha disso. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Segundo o poder de Deus, não segundo o poder dos homens, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então vamos prestar atenção. Está falando que Deus, ele nos deu uma vocação e um chamado antes dos tempos eternos. A palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus, ele estava com Deus, né? E por ele, para ele, foram feitas todas as coisas. Quer dizer, Verbo de Deus é Cristo. E se fala que é princípio, eu entendo claramente que esse princípio pode ser antes dos tempos eternos. Jesus, ele era Deus através do Verbo, ele estava em Deus. Quando a Bíblia fala que ele se manifestou entre os homens e fez homem, né? Você vê Jesus então tomando um corpo de homem. Mas Jesus, ele é com Deus, ele é Deus desde os tempos eternos. Desde antes dos tempos eternos, nós estávamos estabelecidos e já tínhamos uma chamada vocação. O que é vocação? Ana Paula, eu tenho vocação para ser cantor. Eu tenho talento, eu tenho uma boa voz, eu tenho facilidade para aprender música, eu tenho facilidade para escrever letra de música, eu tenho uma facilidade para desenvolver um som, né? Como é que chama? Uma harmonia, não? Melodia. Melodia é o som de fundo, né, das músicas, né, os instrumentos e tal. Então, isso é vocação. Ana Paula, eu tenho vocação para ser pintora, porque eu pego qualquer coisa, eu desenho bem, eu coloro bem, eu tenho facilidade para visualizar os espaços, eu desenho super bem, eu pinto bem. Eu tenho vocação para ser policial. Eu gosto de combater o crime, eu gosto de me colocar de frente, né, dos inocentes e protegê-los. Então, vocação é um talento que Deus coloca na nossa natureza. Meus irmãos, tem gente que tem vaidade do que é. Eu sou bravo demais, eu sou boa demais em cozinhar. Como eu cozinho, não tem ninguém que cozinha. Eu conheci uma pessoa, uma senhora, que ela se gaba muito de seus talentos. Ela realmente tem talento. Ela realmente se gaba muito dos seus talentos. Eu me lembro que quando ela cozinhava alguma coisa, algum doce, algum bolo... Perdão, meus irmãos, a campainha tocou. Enfim, meus amados. Deus, ele estabeleceu, então, chamada e vocação em cada ser humano, sabe? E às vezes a gente acha difícil de entender isso, mas se você começa a observar a criação, não é difícil não. Olha só. Você já viu peixes marinhos? São todos coloridos, todos têm uma forma específica da sua raça, e com o tempo eles crescem, eles mudam. O peixe marinho é muito curioso. Se você quiser, procure depois na internet, tem uma raça, se chama peixe imperador, tá bom? Quando ele é novinho, ele é um peixe azul, azulado, aquele azul marinho, com... o tema, né? A pele, a estrutura dele, ele é achatado, né? Ele é achatado, ele é meio quadradão assim, aquele peixe, né? Forma de peixe, mas não é aquela forma fina, não. É um peixe mais quadradão, achatado. E ele é azul, com bolinhas brancas e umas listras pretas, e é muito bonito.
Esse peixe, quando ele chega a uma certa idade, ele fica adulto, né, vamos dizer assim, ele muda completamente a sua estrutura. Ele fica com uma outra característica que eu não me lembro, mas ele fica lindo. Já é bonito quando ele é jovem, né? Quando ele ainda não está na idade adulta, mas depois ele fica, não sei se é todo preto. Eu sei que é um peixe espetacular, tá bom? Então ele muda. Então isso foi uma natureza, né? E a vocação no homem é como uma natureza. Sabe, quando a gente nasce, é como se Deus ele tivesse dado de presente para cada um de nós certos dons. Essa aqui vai ter mais predisposição, né? O dom ele vem na forma de predisposição. Então ela vai ter mais predisposição para gostar de cozinha, ou gostar de ajudar o próximo através da área da saúde, ou vai ter predisposição para burocracia. Então Deus ele planta em nós certos dons. Quando a gente vai crescendo, esses dons eles vão se amadurecendo. E aí, olha só, quando você tem aptidão, gosto por determinada coisa, você tende a aplicar, né, o estudo. Você precisa aprimorar, você começa a crescer nisso. E espiritualmente nós também temos uma predisposição. Amém? Se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, porque a Bíblia diz que Deus ele tem seus filhos verdadeiros. Tem os filhos de Deus e tem os filhos do diabo, né? Então, mano a mano que a gente vai crescendo, a gente vai tendo predisposições na vida. É claro, todos nós tivemos predisposição para o pecado e pecamos, e incluindo eu, nós tivemos momentos assim terríveis de pecado, egoísmo, né? Egocentrismo diante de Deus. Mas chega um momento que tem uma vozinha lá no coração que fala mais alto. Eu quero é Deus ou eu quero a minha própria concupiscência? Eu vou querer satisfazer a minha própria vontade. Então vai chegando um momento que as águas elas vão se separando. Então Deus ele vai separando os seus dos demais. Na realidade, somos nós que buscamos a Deus em amor. Ele nos atrai e a gente aceita a atração do amor dele. E a cada dia a gente o quer mais. Mas infelizmente tem esses que negam o amor de Deus. Isso é claro, a Bíblia deixa bem claro. Então, meus amados, essa vocação ela foi antes, né, dos tempos eternos. E conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Porque por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Ele disse, aqueles que o Pai me deu, de modo nenhum os lançarei fora. Então você vê aqui esse momento em que Deus Pai deu a nós para Jesus Cristo. Amém? Isso foi tudo antes dos tempos eternos. A realidade, meus irmãos, que aqui a gente entra nos mistérios de Deus, a realidade é que você que está aqui me ouvindo, que teu coração queima quando você ouve certas coisas do Senhor, né? Você fica realmente muito satisfeito com o que você escuta. A realidade é que a sua vida, o seu negócio com Deus, ele começou antes dos tempos eternos. Antes do Senhor criar tudo que existe, se é no céu, que na terra ou debaixo da terra, Ele já tinha você no coração dele. Ele soprou você, né, no coração do nosso Senhor Jesus Cristo. De algum modo você foi dado para Ele. Você foi estipulado pertencer a Cristo um dia. Amém? Então, aí vem a conversa, né? Você vai aceitar ou não? Mas Deus, Ele é onisciente, Ele sabe quem Ele deu para o seu filho. Amém? Eu só quero dizer com isso aqui que nós começamos a nossa história com Deus muito antes da gente imaginar que a gente seria um ser humano. Amados, então isso tudo foi dado antes dos tempos eternos e manifestado agora pelo aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante que? O Evangelho. Olha aí a palavra de Deus mais uma vez sendo valorizada, meus irmãos. A palavra de Deus, amados, é isso que a gente está aqui no canal Os Últimos Dias Antes do Fim. A gente fala de profecia, a gente fala dos últimos dias, a gente fala de tudo isso, mas se você presta atenção, esse canal ele clama, conclama, convoca a todos a lerem a Bíblia.
A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Olha como eu amo dizer essa palavra, Bíblia. Como ela soa bem. Mediante o Evangelho. Porque a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, mas também para o nosso coração. A palavra de Deus, ela nos guia, ela nos dá orientação, ela nos dá discernimento do que fazer. Sabe, não é a Ana Paula aqui no canal do YouTube que vai direcionar você ao que você tem que fazer na sua vida. A única coisa que eu posso fazer aqui para te ajudar é dizer para você, leia a Bíblia. Porque quem pode completar essa obra em você é o Espírito Santo. É Ele quem vai te ensinar, é Ele quem vai te doutrinar, é Ele quem vai te aperfeiçoar. Mas se você não der ao Espírito Santo obra-prima para trabalhar, com o que Ele vai trabalhar em você? Lembra da parábola das 10 virgens? 5 tinham azeite e 5 não. Todas tinham a lâmpada, todas tinham a Bíblia, mas só 5 tinham o azeite. Por quê? Porque se você não manuseia a palavra de Deus, se você não usa a lâmpada, você não vai precisar do azeite. Se você não usa a lâmpada, ela vai ficar guardada, ela vai ficar sem luz, ela vai se apagar. Mas quando você usa a lâmpada, você está sempre comprando azeite, você vai estar sempre carregando a lâmpada do azeite e vai ter sempre reserva, porque você tem tanta necessidade de manusear a lâmpada, que é a palavra de Deus, que você se preocupa em ter sempre condição de sempre continuar manuseando. Você tem temor em ficar no escuro, você não pode ficar no escuro, você não é filho das trevas, né? A Bíblia fala através lá de 2 Tessalonicenses, capítulo 1 ou 2, não sei, quando Paulo diz, 2 Tessalonicenses, não, 1 Tessalonicenses, sei lá, entre 1 e 2 Tessalonicenses, Paulo diz, filhinhos, vós não sois filhos das trevas, vós não estáis nas trevas, para que esse dia vos pegue de surpresa. Então, meu amado, minha amada, se eu manuseio a Bíblia, e manusear a Bíblia, o que é lê-la? Eu estou lendo pela segunda vez, em 7 anos, 6 anos, eu estou lendo a Bíblia pela segunda vez. Alguém iria dizer, você não tem vergonha de dizer que está lendo a Bíblia só pela segunda vez? Eu, em um ano, eu posso ler a Bíblia até 3 vezes, eu leio tudo, mas não é a rapidez, mas é a qualidade com a qual você lê. A Bíblia não é um livro comum que você lê e basta. Você tem que degustar a palavra de Deus, você tem que pensar em cada palavra. É o que eu estou fazendo aqui com vocês. Olha só, já estamos a 22 minutos, não conseguimos ainda passar do versículo 10. Porque a gente começa a mastigar cada palavra, sabe, quando você vê aqui, por exemplo, quando ele fala assim, deixa eu pôr o óculos aqui, quando ele fala assim, mas conforme a sua própria determinação, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, mas também trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Aí você para e fala, então é através do Evangelho que eu, Ana Paula, ou você diz o seu nome aí, recebi agora a graça de Deus. Eu não sou covarde, eu tenho esperança, perseverança, eu tenho firmeza, eu tenho zelo, eu tenho fidelidade. Eu preciso crer, eu preciso combater o bom combate. Olha aqui como Paulo dizia, antes de morrer, olha tanta coisa ele deixou. Quer dizer, você quando lê a Bíblia, você tem que mastigar. Porque quando você entende as palavras e você enriquece o seu coração daquelas palavras, ao mesmo tempo o Espírito Santo te consola e molda o caráter que há em você. Eu diria, mas eu não gosto de dizer essa palavra, que ela não pertence a Deus, mas justo para você entender o checkmate da questão, é quase como uma mágica. Deus, ele transforma você num abrir e piscar de olhos a cada vez que você vai se aperfeiçoando na palavra. Deus, ele vai te transformando. É o novo homem que vai sendo moldado. Então, Deus, ele vai acrescentando. Isso é uma coisa tremenda, é uma maturidade.
É quando você se vê há anos atrás de um jeito e depois de tanto tempo você se vê uma nova pessoa e você fala, meu Deus, como que eu mudei? Como que eu mudei? Só lendo a Bíblia. A Bíblia é o suficiente para fazer de você uma pessoa segundo a imagem e semelhança do caráter de Cristo. Mas se você não lê a palavra, você perece por falta de conhecimento. Você vai na baba de qualquer pessoa, porque pregadores excelentes estão aí por todo lugar. Mas ser excelente não significa dizer que é verdadeiro. É excelente no modo de dizer. Em resumo, amados, a transformação do santo é um processo. Tem gente que olha para você e fala, meu Deus, como é que essa pessoa está mudada? Eu conheci essa menina. Ela era uma mulher cheia de palavrão, andava toda pelada, era vulgar, era assim, era assim. Agora parece uma outra pessoa. Parece que teve uma mágica nela, né? As pessoas do mundo, amado, quando elas olham para nós, é isso que elas veem, elas entendem. Teve uma mágica na vida dessa pessoa. Mas nós sabemos que não é mágica. É a paciência, da graça e da misericórdia de Deus na nossa vida. Mas é também a perseverança. É você, como alguém que vai para a academia. Teve um momento que o apóstolo Paulo fala que o exercício físico, até certo ponto, ele ajuda, mas o melhor dos exercícios é o da alma. É quando você pratica as coisas de Deus. Sabe o que é? Se você vai para uma academia e se bomba, né, de fazer ginástica e fica magrinho, todo bonito, se você não continua fazendo ginástica, seu corpo, com o tempo, ele vai voltar a ficar fora de forma. Mas olha só, por mais que você viva dentro de uma academia e esteja sempre com seu corpo em forma, ele vai envelhecer. Então vai chegar um ponto que por mais que você faça exercício físico, as rugas vão aparecer. Isso aí, não carregar peso, carregar pezinho na academia, não vai fazer você ficar bonito de novo. Você vai envelhecer, você vai perecer, você vai morrer. Quer dizer, é um trabalho momentâneo, é uma manutenção da saúde, mas nada pode garantir que é o suficiente para manter a sua saúde. Você pode cair doente com um câncer, você pode pegar uma tuberculose, você pode pegar um resfriado, independente da sua forma física. A gente é perecível, porque nós nascemos em um corpo corruptível, mas a prática da fé, através do evangelho, da palavra, isso é coroa de glória, vai acumulando para você. E você não perde esses anos que você tem trabalhado para melhorar em Deus, e com Deus, e para Deus, e por Deus. Amém? Até a oração que você fez há 20 anos atrás por alguém, está sendo cotado diante de Deus como se fosse um tempo presente diante dos olhos dele. Para você já é passado, mas o tempo passado, presente e futuro não existe diante dos olhos de Deus, que tem o tempo diverso do nosso. Então, meus queridos, é capricho, é boa vontade, é perseverança. Amém? E aqui ele continua, né? Foi manifestado agora por causa do nosso Senhor Jesus, que não só destruiu a morte, mas também trouxe luz à vida e à imortalidade mediante o Evangelho. Quer dizer, a palavra. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Olha só o quanto que a gente já vai se enriquecendo só em estudar essa palavra. Para a qual eu, Paulo, fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha aí o que eu estou dizendo. Vocês acham que o apóstolo Paulo já recebeu seus galardões? Vocês acham que o apóstolo Paulo já recebeu suas coroas? Não é só uma coroa, ele vai receber a coroa da vida, a coroa do mártir, tem várias coroas. Vocês acham que o apóstolo Paulo já recebeu seu corpo glorificado, como ele disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 4? Não, meu querido. O apóstolo Paulo, ele está simplesmente descansando no paraíso de Deus nesse momento. Provavelmente ele ainda tem clamado a Deus pela justiça. Porque a Bíblia fala, né, as almas dos mártires que foram mortos, que estão clamando por justiça. Acho que é o 5º selo. Pode ser que o apóstolo Paulo de vez em quando vai lá também e fala, Deus, até quando? Pode ser que sim, pode ser que não, porque ele foi mártir, né? Não sei. O que acontece no céu, meus amados, a gente não sabe, a gente tenta imaginar, tá bom? Então, olha só.
até aquele dia. Ele simplesmente diz que Deus guarda o depósito do próprio Paulo até aquele dia. Qual é esse dia? Vai ser o dia da entrega dos galardões. Deus é tão lindo, meus irmãos. Deus é tão maravilhoso que Ele vai esperar até você chegar lá. Ele vai entregar os galardões, Ele vai premiar, pluripremiar, Ele vai fazer tudo para todo mundo num só dia. No dia daquela cerimônia, você vai ver Paulo ser condecorado por Deus. Mas Deus é tão lindo que Ele vai condecorar você também. A gente está acostumado a ir em cerimônias de condecoração de pessoas, né? E a gente fica lá debaixo do sol olhando, né? Você vai ver, por exemplo, esses soldados que vêm da guerra, são heróis de guerra, aí eles fazem uma recepção, condecoram eles, dão placa, medalha, não sei o quê. Aí você veste uma roupinha bonitinha, vai lá, janta e fica assistindo aquilo ali, sai com a mão, né, vazia, sai com o dedo na boca. No dia da entrega dos galardões, você vai ver os heróis da fé, os grandes que eu digo porque os apóstolos, sinceramente, foram homens realmente grandes. Deus os preparou, Deus os chamou, Deus os colocou naquele trabalho. É Deus quem coloca cada um no seu tempo. Tá? Deus não privilegiou o apóstolo A, B ou C e ele vai ser mais condecorado do que você porque ele foi mais do que você, não. Ele simplesmente executou o papel que ele tinha que executar no tempo que Deus tinha para que ele executasse, igual um teatro. O teatro, não sei quem aqui ainda não foi num teatro, mas o teatro tem os personagens e eles são escalados pelo diretor. E ele fala, você vai fazer a donzela, você vai fazer o herói, você vai fazer o cativo, você vai fazer a cozinheira, você isso, você isso. E ali ele dá o roteiro para os atores falarem. E tem os tempos. Agora você vai entrar, vai fazer isso, agora vai ser isso, agora vai ser isso. Por quê? Para que a peça teatral seja formada, cada ator tem o seu tempo de entrada e de saída. E tem aquilo que eles vão fazer. Então Deus, no decorrer do processo do desenvolvimento da humanidade na Terra, desde Adão, cada ser humano nasceu no tempo predeterminado por Deus. É aquela conversa que a gente fala, né? Ninguém pediu para nascer. Nenhum de nós pedimos para nascer. Quantas vezes a gente já reclamou, eu não pedi para nascer, por que eu sofro tanto, não é verdade? Mas em palavras curtas, ninguém pediu para nascer. E ninguém pediu para nascer onde nasceu. Sabe quantas vezes eu converso aqui com meu marido, né? Às vezes a gente vê alguma coisa na televisão, alguma situação ruim na África ou nesses países muçulmanos que as mulheres são maltratadas e etc. Aí eu falo com meu marido, eu falo, eu agradeço muito a Deus, eu nasci num país livre, o Brasil, nasci num país livre, nasci num país em que eu nunca fui maltratada como mulher. Eu sempre tive respeito, eu não sou branca, eu sou morena, mas no meu Brasil, pelo menos na minha vida, onde eu nasci, ninguém nunca olhou para mim como se eu fosse preta. Aqui na Itália, ontem mesmo, uma menininha perguntou para mim, por que você é preta? Aí eu falei para ela, minha mãe e meu pai, quando me fizeram, estavam comendo chocolate. Que criancinha, a gente fica brincando ali, né? Mas nasci num país livre, nasci com condição de estudar, nasci com condição de trabalhar, nasci com condição de decidir o que eu queria da minha vida, quem eu queria, o que eu queria. Aí cheguei na Itália, continuo na minha mesmíssima liberdade, ninguém aqui me impede de viver o que eu sempre vivi, né? Eu tô aqui gravando um vídeo, né? Então, assim, eu agradeço mesmo a Deus porque Ele teve misericórdia e eu nasci nessas condições. Porque se eu tivesse nascido numa tribo africana, essas tribos no meio da África lá, que eles botam aquelas casinhas lá de palha, vivem ali sem água, sem comida, o leão que rodeia em torno para comer a carcaça, para comer a pessoa, gorila, leão, cobra. Nascesse numa comunidade que eles pegam a mulher, violentam a mulher quando ela é criancinha, decepam ela, decapita ela, faz a circuncisão feminina. Se eu morasse nesses lugares que eles botam aqueles anel no pescoço, acho que é na Ásia, né, na Tailândia, acho que sei lá, que eles botam o anel no pescoço, desde menininhas vão pôr anel no pescoço da mulher e o pescoço vai alongando. Se eu nascesse no Nepal, onde o pessoal caminha ali de pé descalço no meio do barro e faz idolatria, diz que lá no Nepal todo dia é festa de um animal, eles têm que idolatrar um animal, aí eles têm que comer com o animal, enfim, se eu nascesse num lugar desse, se eu nascesse na Coreia do Norte, dentro de um cárcere lá,
teria que viver prisioneira, sendo violentada e maltratada e torturada a vida inteira. Se eu nascesse num país extremamente sem Deus, tipo uma Holanda da vida, que é a maconha liberada, a prostituição liberada, pessoas começam desde cedo com a cabeça muito livre, muito, né, tudo muito livre, Deus não existe, o nível de ateus. Vocês estão entendendo? Quando eu vejo onde Deus me deu a oportunidade de nascer e o que eu virei hoje, gente, eu sou uma pessoa extremamente grata. Eu podia ter nascido em tempos de guerra. Se a gente tivesse nascido no tempo da Segunda Guerra Mundial, bem no murinho, né, no centro desse problema, se eu tivesse nascido em Hiroshima ou Nagasaki, lá onde teve a bomba nuclear e matou milhares de pessoas, se eu tivesse nascido no tempo de Hitler, que diz que ele matou judeu, mas ele matou negro e homossexuais também. Isso aí não é dito não, mas diz que homossexuais da época e negros também eram mortos por Hitler. Porque ele queria a raça pura, a raça ariana, que é a raça que ele queria, que era a raça pura. Loura, olho azul, alta, branca, de pele rosada. Vocês têm noção? Se eu tivesse nascido até mesmo no Brasil, nessas tribos indígenas, que quando eles cismam que a criança não tá boa, eles pega ela, joga debaixo da terra e mata a criança. Eu vi isso, eu chorei demais num documentário muito pequenininho que eu vi que não sei se é porque a criança adoeceu. Não, a criança não era perfeita, segundo eles. Não sei se a criança tinha uma pintinha no corpo, algum defeito. A mãe e o pai simplesmente pegou a criança, pôs na terra, e eram 2 crianças, e jogava a terra por cima. E o irmãozinho pedindo, pelo amor de Deus, não. E eles botaram terra. Botaram terra, meus irmãos. Nossa, eu não aguento lembrar, meu coração parte. Eu chorei tanto naquele dia, eu chorei tanto. Vendo essas coisas. A gente precisa ser grato a Deus pelo que Deus nos deu. Sabe, eu sei, minha querida, meu querido, que você tem problema. Eu tenho conversado com alguns irmãos esses dias, já há um bom tempo. Tem algumas pessoas em particular que eu acompanho eles, né, conversando com eles, amizade, e eu vejo que eles estão vivendo uma vida terrível. Problemas que parecem que a cada dia que passa estão só piorando. É uma bola de neve que está crescendo, um monstro. E realmente, conversando com essas pessoas, eu vejo claramente que se Deus não colocar a mão e resgatar essas pessoas, elas vão, sabe, chegar na fatalidade. Sabe, tem uma senhora, se ela estiver ouvindo esse vídeo, ela vai saber quem é. Essa senhora, ela tem cuidado da sua própria mãe. E a mãe é muito doente de cabeça, mas também de alma. E está acabando com essa senhora. Está acabando com a vida dela. E ela está segurando a onda com a fé, e com temor, com a perseverança. Está cuidando dessa mãe. Está cuidando. E essa mãe ofende ela, critica ela. Nossa, ela está vivendo um inferno na terra com essa mãe. Já há 3 anos e não consegue arrumar uma solução. Mas ela, às vezes ela lamenta, mas ela não blasfema. E ela sempre louva a Deus nessa situação. Ela fala, Deus sabe do porquê que eu estou vivendo isso, tem um propósito em tudo. Tem uma outra pessoa que eu conheço, a minha própria irmã de sangue. A cada dia é um problema pior do que o outro. É uma bola de neve atrás da outra. Eu não vejo a minha irmã Luana dizer para mim assim, Ana Paula, esse mês foi tranquilo. É um mês que eu não me preocupei com nada. O meu telefone não ligou de gente cobrando coisa de taxa do governo, coisas do gênero. Ninguém me perseguiu, ninguém sabe? Eu não lembro de ter visto a minha irmã descansar. Ela veio na Itália uma vez, ela ficou 20 dias aqui comigo. Quando ela chegou, eu já não via ela há alguns 2, 3 anos. Quando ela chegou aqui, peguei ela no aeroporto, ela estava com uma bolsa debaixo dos olhos por causa do cansaço. Olho fundo, com a bolsa. Magra, descolorida, sem cor, amarelona. Por causa de tanto sofrimento, amados, por causa de tanta fatiga. Aqui ela deu uma melhorada, ela ficou 20 dias, ela comeu, ela descansou, ela passeou. Infelizmente foi uma vez só, mas ela voltou um pouquinho melhor. Sabe, tem irmãos que eu conheço que estão vivendo situações assim, que parece que não vai ter solução mais. E é só Deus para ajudar essas pessoas. Por mais que eu tente ajudar, por mais que eu faça o que eu puder,
São problemas que estão tão além da minha capacidade de poder ajudar, que eu vejo claramente que a tendência agora é Deus intervenir e fazer um milagre, salvar e livrar essas pessoas de tanta loucura e sofrimento. E olha, todas elas que eu tenho conversado não estão sofrendo o que sofrem por culpa de si mesmo, por conta própria, mas elas estão ligadas a terceiros que estão fazendo elas sofrerem. É o marido, é a mãe, é o pai, é um filho. Enfim, mas ainda assim, mesmo vendo essas coisas, a gente ainda tem que ser grato, porque nós ainda nascemos em condições melhores do que pessoas que hoje estão sofrendo coisas que a gente não sabe nem descrever. Amados, uma coisa eu posso dizer, meu coração hoje fala, meu bom Jesus, volta para buscar a tua igreja, mas não pela minha vida, não por minha causa, porque eu estou até bem, meus irmãos, eu estou até bem. Eu não estou seca, não estou com a cara amarela, não estou doente, não estou, sabe? Mas pelos meus irmãos que eu tenho podido acompanhar diretamente. Tem uma irmãzinha que ela está com uma doença, ela está com uma enfermidade. Já há mais de um ano que a gente conversa e ela está reclamando. E ela vai pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Ela não pode pagar um plano de saúde. E por causa disso ela não está tendo um atendimento médico como ela deveria de ter. E ela não está conseguindo resolver o problema e está tudo sendo adiado, a médica que entra de férias e não sei o que, e ela fala, Ana, eu agora estou passando muita dor de cabeça, eu estou sofrendo muito de dor de cabeça, e eu sei que está ligado a esse problema que eu tenho no meu corpo, sabe, e é sozinha, não tem ninguém que a ajude, não tem o pai, não tem a mãe, não tem um irmão, não tem um parente, não tem ninguém, ela tem que fazer tudo sozinha, ela tem que se bancar sozinha. Mas Deus tem sido fiel, meus amados, com cada uma dessas irmãs que eu relatei aqui por alto. Deus tem sustentado elas na fé, tem sustentado elas no temor e no amor. E tem ajudado elas a afrontar cada um dos seus dias. Mas olha, uma coisa eu posso dizer, talvez você que está aqui me ouvindo, sua vida está mais ou menos no mesmo ritmo. Talvez você está vivendo um problema tão pesado, tão fora do comum, tão, sabe, você chegou no seu limite, não tem mais como sustentar tal situação. Mas uma coisa eu posso te dizer, Deus vai cuidar de você. Eu não sei como, não me pergunte, e não sei quando, mas eu sei que vai chegar um momento que Deus vai te dar o descanso, Deus vai te dar o alívio e vai te dar a recompensa. Tudo está reservado. Vai chegar um dia que Deus vai colher você, como Ele colheu o apóstolo Paulo naquele tempo, há 2000 anos atrás praticamente, né? Gente, vocês têm noção que praticamente passaram quase 2000 anos que o apóstolo Paulo viveu nessa terra? Parece que foi ontem, a gente está tão acostumado a ler a palavra de Deus, que todos os personagens bíblicos parecem que estavam aqui ontem. Mas mais de milhares de anos, né? Vamos dizer, centenas de anos já se passaram, que eles já foram colhidos. E agora eles estão lá na glória descansando, mas ainda não receberam a recompensa. Porque Deus está guardando esse momento para todo mundo junto. Deus vai esperar a última alma que vai ser salva para dar a recompensa, o galardão. É por isso que eu falo para você, minha irmãzinha, meu irmãozinho, faça o teu melhor. Dedique de coração a sua vida a Deus. Agora é o tempo. Eu não sei se o teu galardão vai ser grande ou pequeno. A gente basicamente nem sabe ao certo exatamente o que é galardão. A gente sabe que um deles é a condição de poder entrar e sair de onde vocês quiserem no céu, né? Tem um galardão que diz que é uma pedrinha branca, e quem recebe essa pedrinha branca vai poder entrar na cidade santa. Quem não tem a pedrinha branca não pode entrar. Isso é um galardão. Isso é um galardão. Tem um galardão de quem crê na profecia. Quem lê o livro de Apocalipse vai ter um galardão específico. Quem lê, quem medita, quem estuda no livro de Apocalipse e nas demais profecias, mas principalmente o livro de Apocalipse, tem uma bênção especial. A Bíblia diz que nós vamos ser guardados no dia da ira do Senhor. Sabe, meus amados, eu não sei qual é o tamanho do teu galardão, mas eu tenho certeza que quando chegar ali no tribunal de Cristo, vocês vão ver o apóstolo Paulo recebendo seus tantos galardões, e pode ter certeza que vão ser galardões muito fortes e grandes.
Mas não se sinta inferior, porque quando chegar o teu galardão, ele vai te preencher tanto, ele vai te encher tanto, ele vai te satisfazer tanto que você vai chegar em plenitude de vida. Porque Deus, ele prometeu satisfazer a todos. Sabe, ele fala que aquele que tem sede de justiça vai ser satisfazido, né? Satisfeito. Beato aquele que tem sede de justiça, porque ele vai ser, desculpa a palavra ali no português me falta, mas ele vai ser satisfeito. Eu vou usar a palavra satisfeito. Então, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, vale a pena servir a Deus. De graça nós temos recebido. Vamos dar de graça, vamos fazer de graça a obra do Senhor. Eu acho tão bonito quando eu abro um canal no YouTube e ele vai direto ao assunto do Senhor. Eu acho tão bonito, meus amados. Eu acho tão lindo. Você não tem que ficar esperando passar a propaganda para você clicar em saltar o anúncio e então partir para a palavra de Deus. Eu acho tão lindo. Tantos irmãos, eles vão direto ao assunto, eles não cobram para pôr canal no YouTube, eles não inventam coisa para cobrar. Eles simplesmente distribuem a graça que eles receberam do próprio Deus. É assim que a gente tem que servir o Senhor. É assim. Tanto também porque não tem mais tempo da gente inventar moda. Vamos inventar coisa aqui. A gente tem que simplesmente ser simples. É a simplicidade que faz a diferença. A gente não tem tempo de preparar que sabe o que aqui nas pessoas. A gente simplesmente tem tempo para estimular os irmãos a lerem a Bíblia e aquilo que vocês leem, vocês passem para a frente, porque é o Espírito Santo que vai usar a tua boca. O único tempo que nós temos hoje pelo YouTube é de pedir a você que ore, interceda pelo seu próximo, pela igreja, por Israel, por você mesmo. E leia a Bíblia. E guarde a tua vida. Espere, o grande dia está chegando. Passou disso, já começa a complicar o meio de campo. Então Paulo fala essas coisas. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei que tenho crido, sei em quem tenho crido, certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras. Quer dizer, existe um padrão, existe uma base. Eu vejo gente que prega uma coisa hoje, passa 2 anos, mudou totalmente a pregação. No primeiro mês tem um ritmo de pregar, depois de 4, 5 meses já começa a inventar coisa aí. A Bíblia fala para a gente manter o padrão das sãs palavras. Tem que ter uma harmonia, tem que ter um ritmo. A gente pode ter uma nova visão, um novo entendimento de tantas coisas, isso sim, porque com o passar dos anos eu vejo claramente que Deus está descortinando ainda mais. Mas tem que ter um padrão, tem que ter um equilíbrio. Nada é radical demais, porque Deus ele começa a te construir. Ninguém constrói uma casa com uma ideia e no final muda completamente. Eu começo a comprar material e falar para o pedreiro, eu quero fazer uma casa toda moderna. Aí eu compro tudo moderno e começo a construir aqui a casa. Faltando 1 ano para a casa ficar pronta, ou faltando 6 meses, eu falo, não, agora eu quero uma casa rústica e antiga. Eu não posso quebrar o material que eu fiz, que eu comprei para pôr um material novo. Eu não posso arranjar o material que eu recebi a primeira vez para transformar no material diverso. Eu tenho que concluir essa casa. Eu tenho que concluir o que eu comecei. O Espírito Santo não é de confusão. O nosso Deus não é um Deus de confusão. Então você vai ver uma harmonia no processo do passar dos anos. Quando você vê uma pessoa que muda muito o ritmo da pregação e ela vai mudando radicalmente de uma palavra para outra, tome cuidado, porque ela está muito em cima atrás de doutrina, voando com o vento. A gente tem que tomar cuidado quando uma coisa muda muito, não tem estabilidade, porque Deus é estável, Ele é o mesmo hoje, ontem, sempre, e assim Ele tem nos ensinado. E Ele vai nos dando presentes no decorrer dos tempos, revelando ainda mais as suas profundidades na palavra, sempre. Então Ele fala, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. A gente ouve com fé,
Se Deus diz que nós não vamos passar pela sua ira, eu creio e tomo posse. E eu mantenho isso como uma sã doutrina no meu coração. Para que eu vou inventar que nós vamos entrar na ira, que nós vamos sofrer, que nós vamos isso ou aquilo? Para que eu vou falar coisas que não estão na Bíblia? Para que eu vou começar a determinar situações que a Bíblia não me diz que é? Eu vou dar nome para as pessoas, eu vou dar data para eventos? Não pode, meus amados. A gente tem que manter a sã doutrina, tem que ter equilíbrio. Por quê? Para que o nosso Deus não seja envergonhado. Porque se eu começo a fazer fábula demais em cima de um assunto, 80, né? 8 ou 80. A gente hoje está vivendo um tempo dos 8 ou 80. Tem gente que prega o caos, a desgraça e vai inventando doutrina em cima disso. E tem quem está pregando o livramento, mas está começando a colocar coisas que não estão na Bíblia, a colocar coisa nova. Eu tenho que tomar muito cuidado para não ofender ninguém, então eu paro por aqui. Eu não vou além. Eu poderia citar muita coisa aqui que eu estou observando, mas não compete a mim trazer isso para os irmãos analisarem. Mas a única coisa que eu posso pedir aos irmãos, tomem cuidado com os extremos. Porque o nosso Deus é que é envergonhado no final. Se eu, Ana Paula, chego aqui no canal e começo a citar uma situação e diz que vai ser assim, e começa a decretar certas coisas que é assim, e uma pessoa ignorante, porque não lê a Bíblia, me escuta e acredita no que eu falo, chega aquele evento que eu falei que vai ser assim, não acontece nada, quem vai ser envergonhado é Deus. Então a gente não pode sair da palavra, a gente não pode querer acrescentar nem tirar nada da palavra. Se Deus não revelou 100%, é porque tem um propósito. Amém? Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O Senhor tem depositado a sua confiança em nós. Se nós, por exemplo, aqui eu falo para os pregadores do YouTube, se tem algum aqui que tem canal no YouTube que está me escutando, presta atenção, a palavra diz que nós temos que guardar o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Nós temos uma responsabilidade, meu irmão e minha irmã, de sermos a atalaia do Senhor. Não me interessa se você é um pastor ou se você é uma pessoa simples. Pega que tá passando um avião. Um avião de guerra. De vez em quando passa. Voa aqui por cá, pelos céus italianos. Ele está rodeando. Peraí. Amém. Nós temos, meus irmãos, que guardar a sã doutrina e sabemos que tem uma responsabilidade. Sabe, eu penso assim, se Deus pôs para você um canal no YouTube, você tem a obrigação de zelar por esse canal. Tome cuidado com as palavras, não seja radical. Seja coerente, sabe? Seja manso, seja racional nas suas palavras. Porque se você começa a pegar pela emoção e soltar coisas que estão no teu coração a nível emotivo de carne, você pode ser um instrumento que vai ser usado para envergonhar a Deus. E isso está errado, né? Então vamos tomar cuidado, Olha só, Paulo fala lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação ou sacrifício. Ele está falando da morte dele que já estava decretada. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Então tem uma coroa para Paulo que se chama coroa da justiça, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E aqui eu encerro essa palavra. Eu quero dizer, minha querida, meu querido, tem uma coroa para você chamada coroa da justiça. Essa coroa é para todos os que amam a vinda de Jesus. Eu acho que não tem ninguém mais do que a igreja que ama a vinda de Jesus. Enquanto muitos estão adiando a vinda de Jesus, e olha que eu tenho visto isso nesses últimos dias, meus irmãos,
O que eu tenho mais visto é gente adiando a vinda de Jesus. Jesus vai demorar ainda alguns anos para vir. Tem quem está achando que vai demorar até mais de um século para vir. Apesar de pregar da vinda de Jesus, eles dizem amá-la, mas estão adiando. Tem esses que estão falando que Jesus vai vir sim, mas antes vai vir a grande tribulação, antes vai vir o anticristo. Mas a vinda que nós amamos aqui é essa vinda que ele vai vir para recolher a sua igreja. Como diz lá em 2 Tessalonicenses. Meus amados, do arrebatamento, capítulo 5, quando ele fala do arrebatamento, nem todos dormiremos, mas num abrir e fechar de olhos, primeiro os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão, depois nós, os que estivermos vivos, subiremos juntamente com eles entre as nuvens e encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com ele. Olha, não é eu que estou provando sobre o arrebatamento ser essa vinda de Jesus que nós amamos, mas é o apóstolo Paulo, porque ele foi o apóstolo que mais falou do arrebatamento. Ele foi o apóstolo que mais falou desse evento e descreveu ele nos seus detalhes. Ele fala sempre do dia da recompensa. Você vê o apóstolo Paulo, ele era praticamente a noiva mais apaixonada, uma das mais apaixonadas por Jesus. Ele cria no arrebatamento, meus amados, com todo o seu coração. E aqui, quando ele chega no capítulo 4 e diz que ele está sendo entregue à libação, provavelmente ele sabia, eu não vou viver o arrebatamento ainda vivo nessa terra. Mas ele sabia que ele seria arrebatado de corpo um dia, como os mortos, né, que morreram em Cristo. Primeiro os mortos, depois nós, os que estivermos vivos. Então, quem acredita nessa promessa do arrebatamento vai receber uma coroa da justiça. E por que ela se chama coroa da justiça? Por que exatamente a coroa da justiça? Por que não uma outra coroa? Por que não a coroa da alegria que vai ser dada, se eu não me engano, aos mártires em particular? Sabe por quê? Porque a justiça vai ser feita no meio daqueles que creem no arrebatamento. Porque a palavra fala que nós temos que vigiar, que muitos serão pegos de surpresa. Mas você já parou para pensar o que é esse vigiar? Não é fácil vigiar, meus amados, porque enquanto a gente está vigiando, tem 1 milhão de pessoas levantadas contra nós, nos criticando e escarnecendo de nós. Você é doida? Você está esperando Jesus? Você está achando que você vai subir? Tem pastores aí falando que a vinda secreta é uma heresia, não existe. Tem pastores aí, ontem eu ouvi eu vou falar o nome dele sim, porque talvez é melhor você parar de ouvi-lo. Esse eu vou falar. É o Augusto Nicodemos. Ele falando, tem gente que acha que vai ter um arrebatamento secreto, mas isso não é verdade, não vai acontecer, heresia. Sabe? Então, para mim, Ana Paula, isso não é amar a volta de Jesus. Eles amam a volta de Jesus no Monte das Oliveiras, sei lá se eles amam isso. Mas essa volta secreta, meus amados, poucos estão dispostos a pagar o preço de crer nela, pregar sobre ela, amar a volta secreta, amar o arrebatamento, como ele é descrito. Se você está vivendo isso, você provavelmente tem sofrido retaliação, perseguição, opressão, escárnio. Mas até a sua própria vida torna-se difícil porque você espera cansado. Chegou num ponto que você está cansado, vendo a injustiça, vendo os problemas. Então existe uma carga de peso, como quase que um fardo. Jesus diz, né? O meu fardo é leve e suave. É sempre um fardo. É o de Jesus que nós carregamos. Porque ainda assim a gente tem paz no coração, então ele é leve e suave. Mas nós temos sido afrontados por aqueles que não amam a volta, a vinda de Jesus. E é por isso que ele vai dar uma coroa de justiça, sabe por quê? Porque sempre tiveram os escarnecedores da vinda de Jesus, que dizem, ele ainda vai demorar, ele não vai vir, ele isso, ele aquilo, não, vamos viver. O dia que o nosso Senhor Jesus levar a igreja, sabe quanta gente vai ficar de cara amarela, boca, queixo caído? Sabe quanta gente vai se beliscar e vai se
se torturar a si mesmo. Mas por que eu não acreditei? Era verdade. Era verdade. O arrebatamento era verdade. Eu não acreditei. Agora eles se foram e eu fiquei. Sabe como que vai ter remorso na terra depois do arrebatamento, meu irmão e minha irmã? A gente não tem noção do nível do remorso que vai ter na face da terra no arrebatamento. Talvez é por isso que muitos vão ser salvos. Uma multidão incontável de todas as tribos, povos e línguas por causa do remorso. O remorso vai convencer muita gente da verdade de Jesus. Mas sabe, vai ser um tempo terrível. Eu não sei se a tortura deles vai ser o anticristo em si, ou vai ser o remorso de não ter acreditado na promessa de Deus que nos livraria do dia da ira. Eu não sei. Mas eles vão ficar dando cabeçada na parede e vai dizer por que eu preguei aquilo que eu preguei, por que eu enganei, por que eu me enganei, por que eu me deixei dar comichão no ouvido quando era pregado aquilo que eles que foram pregaram. Isso, meus irmãos, de certo modo é justiça, porque muitos têm escarnecido da volta de Jesus e nós aí sofrendo esse escarnecimento. Porém, eu posso dizer para vocês, saibam, não estão escarnecendo de nós, que parecemos loucos em crer no arrebatamento secreto. Estão escarnecendo do próprio Deus, porque é Ele quem prometeu, é Ele quem deu a palavra. Eu acho uma coisa absurda quando pregadores aí do caos dizem assim, eu não vejo na Bíblia nenhuma prova de que vai ter um arrebatamento secreto. Eles estão negando a palavra de Deus descaradamente e convencendo a muitos a cair no abismo com eles. Ah, meus amados, tenha esperança. É como disse Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu quero a coroa da justiça. Não sei qual é o efeito que ela vai causar na hora que Deus colocar ela na minha cabeça, sinceramente. Para ser sincera, eu nunca vi uma coroa verdadeira na minha vida. Quando eu era criança, minha mãe me vestia de anjo e me punha para coroar Nossa Senhora na igreja Nossa Senhora da Paz. Ai, meu Deus. Mas uma coroa de verdade, uma coroa de rei, de rainha, uma coroa real eu nunca vi na minha vida. Só na televisão. É o máximo que eu cheguei de uma coroa, televisão. Mas Deus disse que vai chegar um dia que essa vai ser uma coroa, vai ser posta na minha cabeça. E não só uma, mais de uma. Então, meus amados, o nosso consolo está guardado. Por mais que você tenha passado, e eu sei que não é fácil. É fácil a gente falar, mas tem quem sofreu, tem quem foi martirizado. Mas o importante é que eu também estou sofrendo. E eu não posso ignorar meu sofrimento, a minha fatiga. Mas faça como Paulo. Combate o bom combate, completa a sua carreira, guarda a fé. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu estou falando porque eu tenho fé que vai valer a pena, porque eu ainda não sei o que é que está reservado para nós. Porque a palavra de Deus diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração daqueles que amam a Deus, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É uma surpresa, existe uma expectativa de muita alegria por trás dessa promessa. Mas uma coisa pode ter certeza, vai ser plenitude de vida e de justiça. Que é mais do que você ter uma coroa de justiça. A gente já faz de tudo para receber justiça na nossa vida. A gente fica sem lugar quando alguém faz algo justo por nós. Agora imagine você receber uma coroa de justiça do próprio Deus. O Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela existe. Ele mesmo vai pegar a coroa e pôr na sua cabeça, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo. A gente não tem noção do tamanho dessa honra. A palavra de Deus fala que Deus é o único que tem que ser adorado. Ele é o único digno de todo louvor e adoração. Mas Ele mesmo diz que nós receberemos um corpo glorificado. Deus, Ele vai nos dar
um corpo glorificado, quer dizer, existe uma glória na qual nós entraremos nela e seremos co-participantes com Cristo. O próprio Cristo diz: tudo que o Pai me deu eu darei a vós. Aonde eu for, vós estareis comigo. Ele diz que nós vamos receber um cetro de ferro para governar as nações. Está lá em Apocalipse capítulo 1. Meus amados, o Todo-Poderoso, que é o único digno de ser adorado, ele vai pegar uma coroa chamada coroa de justiça e vai pôr na tua cabeça como um reconhecimento. É o próprio Deus reconhecendo a justiça na sua vida, na eternidade. A gente tem que tomar cuidado, aqui eu começo a tomar cuidado para acabar não perdendo a palavra, né? Não me perdendo na palavra. Mas tenta entender quem é Deus. E Ele sendo o que é, o quanto que Ele te ama. E no seu amor, o quanto que Ele vai te dar presente. Deus vai encher a gente de presente. E são milhares de milhões, uma multidão incontável, já com a Igreja de Cristo. E todo o seu povo reunido da eternidade. Mas cada um vai receber algo que vai encher o coração por toda a eternidade. Porque só Deus consegue completar você em toda a sua totalidade. Ele sabe aonde tocar. Ele sabe aonde te agradar. Eu vou fechar esse vídeo contando um testemunho. Eu contei para alguns irmãos do WhatsApp, mas eu vou contar o testemunho no YouTube, porque eu acho que vale a pena. Eu ainda tenho um pouquinho de tempo. Olha só. Eu moro na Itália. Tenho 11 anos. Aonde eu moro é no sul da Itália, não tem tudo que a gente está acostumado a comer no Brasil. Se eu for em Milão, a gente acha de tudo, mas aqui não. E eu não sei se você já saiu da sua cidade, do seu país, se você já mudou de lugar, mas quando a gente sai da nossa terra, meus irmãos, a gente tem que se adaptar a toda uma nova cultura de vida. E a gente tem que abrir mão de muitas coisas. E nessa brincadeira, a gente, quando começa a entender que a gente não pode mais ter certos prazeres, a gente fica meio chocado. E quando eu cheguei aqui na Itália, eu vira e mexe, eu sonhava. Eu não vou contar o testemunho igual eu consegui contar no WhatsApp, porque já se passaram vários dias, mas eu preciso glorificar o meu Deus, né, contando esse testemunho. Às vezes para muito é bobeira, é besteira, mas para mim tem muito valor, porque eu vi a mão de Deus mais uma vez me acontentando, sem eu pedir, sem eu sequer imaginar. Eu sonhava que eu tinha que levantar, trocar de roupa e ir no supermercado Extra, no hipermercado Extra, né? Ainda tem no Brasil, soube de um irmão que ainda existe a rede de hipermercado Extra. Amanhã eu tenho que ir no supermercado, que eu vou comprar mandioca, eu vou comprar quiabo, eu vou comprar cenourinha amarela, eu vou comprar guaraná, eu vou comprar farinha de mandioca, eu vou comprar polvilho, eu vou comprar gelatina. Leite condensado que tem, mas na época eu não achava ainda. E eu ficava, sabe, naquele entusiasmo, eu levantava da cama aqui na Itália, botava o pé no chão para ir no guarda-roupa, trocar de roupa. E naquele momento que eu punho o pé no chão, é como se alguma coisa falasse assim: você não está mais em Belo Horizonte, não tem Extra. Você não vai encontrar as coisas que você queria comprar. Aqui não tem mandioca, aqui não tem quiabo, aqui não tem chuchu. Chuchu é aquela coisa triste de comer, né? O chuchu murcho. Mas até chuchu eu queria comer. Enfim, meus amados, para quem sai da terra, com o tempo a gente sente muito a falta dessas coisas. Mas com o passar dos anos, a gente vai se acostumando, a gente vai se consolando, a gente vai entendendo. E a gente começa também a gostar das coisas da terra, né? Aqui eu comecei a comer cogumelo, como muito cogumelo aqui na Itália. Aprendi a comer peixe, frutos do mar, enfim. Mas então o tempo passou, e eu não penso mais. Quando teve agora uns 20, 30 dias atrás, um mês atrás, meu marido passa numa banca de verdura e fala pro moço assim: Roberto, faz vinha mandioca para mim. A última vez que a gente comprou, ela não estava tão boa, era choca. Aí eu fiquei até desanimado. Falei: mandioca igual comia em Minas Gerais, não tem. Mesmo assim veio. Quando meu marido chega em casa com aquele caixote com umas 50 mandioca dentro, eu caí para trás e falei: meu Deus, tudo isso de mandioca, como é que nós vamos consumir esse negócio? Aí, meus amados, só para resumir bastante o testemunho,
Eu fritei a mandioca, a primeira que a gente comeu era maravilhosa, parecia que tinha apenas sido retirada da terra, perfeita. Eu fiquei alegre demais. Mas não foi o suficiente, meus irmãos. Eu fiquei com aquele tanto de mandioca, comecei a ficar preocupada, esse negócio vai estragar, porque eu tenho que cozinhar, tenho que congelar, mas não vai ser o bastante. Aí veio na minha cabeça a ideia de ver se tinha receita de farinha de mandioca. Falei, como é que será que faz a farinha de mandioca? Quando a gente vê essas coisas industrializadas, a gente pensa que é impossível, né? Para nós meros humanos fazermos. Aí eu vi lá a besteira que é fazer farinha de mandioca. Você rala a mandioca, lava ela bem, põe no sol para secar. Quando ela tá sequinha, já raladinha, você vai e passa ela numa panela no fogo para ela dar uma torrada. Acabou, tá pronta a farinha de mandioca. Aí disso puxou. E o polvilho? Será que é fácil igual a farinha? Aí eu puxei lá polvilho de mandioca. Eu pensei no polvilho azedo, porque tem polvilho azedo e polvilho doce. Só tinha receita de polvilho doce. Eu não achei receita nenhuma de polvilho azedo. Fiquei um pouquinho chateada. Falei, poxa, o pão de queijo deve ser feito com polvilho azedo. Mas aí eu descobri que o polvilho é aquela água que a gente lava a mandioca ralada, que desce aquele leite branco. Você deixa aquela água descansar. O polvilho vai pro fundo e a água fica, né? Você joga a água fora, tá lá o polvilho. Quando eu olhei, eu falei, gente, então da mandioca eu já faço duas coisas sem desperdiçar nada. Resumindo a história, aprendi a fazer se a farinha da mandioca que o polvilho. Do polvilho eu falei, bom, agora eu tenho o polvilho, vamos ver se dá para fazer pão de queijo com esse polvilho que é o doce. Eu sei que é o doce. Para minha surpresa, todas as receitas que eu achei no YouTube, tudo de polvilho doce. E para minha maior surpresa, achei uma receita instantânea. Creme de leite, queijo grana padão, como é que fala? No parmesão. E um pouquinho de mussarela. Eu olhei aquilo e falei, vamos fazer, eu tenho tudo em casa. Creme de leite eu tinha, e é fácil de comprar. A mussarela, queijo aqui é o que mais tem. Achei tudo, misturei tudo, taquei no forno, meus amados. Para minha surpresa, saíram os pãozinhos de queijo mineiro maravilhosos. Eu matei aquela vontade que eu nem achei que tinha mais. Depois é que eu vivi isso tudo, essa experiência que a ficha caiu. É onde eu vi um carinho de Deus me fazendo um agrado. Porque eu confesso para os irmãos, eu já tinha perdido a esperança de comer pão de queijo. De vez em quando vinha na minha cabeça, eu tenho que ver se eu consigo comprar pela internet 1 quilo de polvilho, que sabe quanto vai sair. E Deus, na sua maravilha, Ele me ensinou, passo a passo, a fazer o polvilho. Eu nunca imaginei, meus irmãos, que eu faria farinha de mandioca e polvilho dentro da minha casa, sem nada, simplesmente com um ralador e uma bacia. E eu fiz tudo. E eu já comi tudo. E isso serve para um testemunho, que Deus, Ele está de olho na gente. Às vezes a gente acha que nós estamos vivendo uma situação e Deus não está cuidando de nós. Mas creia, Deus, Ele está cuidando e como? Ele está o tempo todo cuidando da gente. A gente acha que não, mas é aí que Ele nos surpreende, nos dando um pequeno presente. Um pão de queijo para você, talvez você falar que besteira, pão de queijo todo dia a gente come. Para nós que estamos no Brasil, basta ir num lugar qualquer que tem pão de queijo, posso até escolher o melhor. Sim, mas quando você chega numa terra que não existe simplesmente os ingredientes e você não tem de onde tirar, e de repente aparece, e aí você tem que fazer a obra-prima, né? Você tem que descascar a mandioca, ralar a mandioca, fazer a farinha, fazer não sei o que, fazer. Então você vê Deus ensinando para você fazer algo ainda muito melhor, porque se eu compro, é industrializado, tem alguma coisa química. Ele me ensinou a me virar e a fazer do nada. Do nada não, sempre da mandioca, né? Eu não consigo transmitir como eu transmiti pelo WhatsApp para alguns irmãos. Infelizmente, eu vi que muitos não ouviram. Mas olha, é um agrado, é um carinho. É Deus declarando o amor dele para nós nas coisas pequenininhas. Nas pequenas coisas ele declara o seu amor. Então, meu querido e minha querida, eu vou dizer para vocês, façam a obra de Deus com todo o amor que você puder. Tome cuidado com as coisas erradas que estão sendo pregadas por aí. E como que eu posso ter cuidado, Ana? Lendo a Bíblia, porque ela é a sua bússola. É ela quem vai tocar no teu coração e vai chegar um momento que você vai saber decidir, eu vou continuar ouvindo tal pregador ou não. Isso que esse moço está fazendo é correto ou não? Entendeu, meus irmãos?
E assim, eu deixo esse testemunho, eu deixo essa palavra, que seja um consolo para você no dia de hoje, que seja uma palavra que realmente vai fazer a diferença na sua vida. A você que tem um canal no YouTube, se você segue o meu canal e escuta o que eu estou dizendo, pense bem no modo como você tem colocado o seu trabalho no ar. Pense o que você tem dito e como você tem feito o seu trabalho. Olha, a única coisa que eu posso te dizer, meu irmão ou minha irmã que trabalha também no YouTube, que o único que vai te dar recompensa é Deus. Ajunte tesouro no céu. Ajunte tesouro no céu. Não ajunte na terra, porque tudo vai passar. Tudo vai evaporar. Faça a obra de Deus com teu coração. De graça você recebeu, de graça dê. Não sejamos hipócritas em falar dos pastores que estão aí comendo pelo das ovelhas nas igrejas, e às vezes você devagarzinho também está arrumando seu jeitinho de ganhar um dinheirinho com a obra de Deus. Toma cuidado, é perigoso. As pessoas, elas começam a perceber que tem alguma coisa que não está batendo tanto. Por mais que você tenha milhões de argumentos, para fazer a obra de Deus basta um gravador de áudio e uma conexão à internet e uma condição de poder colocar o vídeo. Então não é uma coisa complicada de se fazer, todo mundo pode fazer. Do seu simples telefone celular você tem condição de gravar um vídeo e pôr no YouTube. A você que está falando coisas que não estão na Bíblia, tome cuidado também. Tome cuidado se você está pondo datas para os acontecimentos. Tome cuidado se você está determinando nome para certos personagens que vão vir aí nos cumprimentos proféticos. Tome cuidado. Muitos já fizeram essas coisas. E infelizmente o que eles disseram não foi. E Deus foi envergonhado. Pessoas escutam a gente, muitas pessoas nos escutam. Muitos vão compreender o teu amor, a tua paixão em trazer a palavra como você a traz. Mas eu posso te garantir que a maioria vai envergonhar a Deus. Vai dizer, aquele irmão falou tal coisa e foi mentira. Vamos estar atentos simplesmente às coisas que realmente a Bíblia descreve. Que é um exemplo de algo que a Bíblia fala e vai acontecer. É o sinal do dia 23 de setembro, da constelação de Virgem, que está lá em Apocalipse, capítulo 12. Isso é uma coisa que eu posso falar. Porque está escrito na Bíblia e está escrito no céu no próximo dia 23. E se tem um sinal desse no céu, é hora da gente ficar atento. Vai ter o arrebatamento dia 23 de setembro, 24, seja lá quando? Eu, Ana Paula, não estou aqui para dizer que sim ou que não. Mas vai ter um sinal. E o nosso Senhor diz para a gente ficar esperto para com os sinais. Lembrando que os 3 reis magos viram a estrela de Belém. E a estrela de Belém os levou até Jesus. A estrela de Belém apareceu no mês de junho do ano de 2015. Assim, e eu vi a estrela de Belém, da onde eu estava aqui na Itália. Eu vi ela. E não foi porque eu achei na internet gente falando que ela apareceu, não. Ela foi tão linda, ela brilhou tanto, que quando eu olhei para o céu, eu falei, gente, o que é aquilo? Quando eu olhei bem, eu falei, gente, essa estrela não é daqui, ela não é normal. E aquela estrela apareceu por vários dias. Eu olhava ela, mostrava para o meu marido, para o meu olha que linda aquela estrela, que estrela é? Aí depois, pela internet, foi falado que esse ano apareceria a estrela de Belém. Depois de 2000 anos, ela voltou a aparecer. 2 anos depois, veio o sinal no céu do dia 23 de setembro, da mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida para dar à luz. A mulher dava à luz um menino, na frente dela o dragão, esperando para quando ela desse à luz devorar o filho que for arrebatado para o céu. Amados, esse sinal está no dia 23. Então eu presto atenção nesse sinal. Pode ser mais uma poesia de Deus profetizando que o arrebatamento está aí. Pode ser simplesmente um decreto, aconteceu. Esse sinal vai marcar o arrebatamento da igreja. Pode ser um sinal que, se não acontecer o arrebatamento nesse dia, nesse sinal, eu vou ficar realmente com muito mais temor daquele dia em diante, porque aí, sinceramente, qual é o próximo sinal para Apocalipse 12? Não tem? Já entram outras coisas, outros eventos da grande tribulação. Então, meus amados, vamos tomar cuidado com as coisas que a gente diz. Vamos falar somente o que está na Bíblia, o que é coerente com as Escrituras. Eu vejo gente levando para o lado extremo de determinar tantas coisas.
e vejo gente simplesmente ignorando esse sinal. Tem pastores que pregam o arrebatamento da igreja, mas não estão pregando o sinal do dia 23, não estão falando nada sobre ele. Teve um que declarou só que realmente é verdadeiro esse sinal. Vai aparecer mesmo no céu e Apocalipse 12 descreve esse sinal. Mas ele não fez a menor força para falar para o povo assim, gente, vamos prestar atenção. Pelo contrário, ele acredita que ainda vai demorar alguns anos para o arrebatamento acontecer. Vamos tomar cuidado, meus irmãos. A Bíblia fala que se fosse possível o inimigo nos últimos dias, se possível, enganaria até os eleitos. Vamos tomar cuidado. São tempos difíceis. Satanás, ele não está jogando pedra mais não. Ele já está jogando o balde que ele estava com as pedras dentro. Ele está jogando o que ele tem. Sapato. Está jogando o sapato dele. Está jogando o tridente dele. Está jogando tudo que ele tem. Está jogando quem está do lado dele, os demônios que estão do lado dele. Tá, entendeu? Apelou. Então vamos tomar cuidado. Vamos manter o padrão da sã doutrina até o final. Porque o nosso Jesus verdadeiramente está voltando. Amém? Olha, e assim eu vos abençoo no santo, poderoso e glorioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que você possa receber mais maturidade, discernimento, força, perseverança e fé. Amém, amém e amém.